Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Vocês estão prontos para terminar a nossa matéria, fechar o nosso livro, entendeu? Acabar o nosso ano com essa aula, né? Acredito que talvez, aí quem sabe, né, seja a última, ou seja a penúltima, sei lá, eu vou ver ainda com a coordenação, mas já estamos nesse clima e vamos fechar a matéria hoje, talvez tenha revisão na próxima semana, né? E é isso, né? Então vamos começar, porque a gente quer acabar com isso logo, né? A gente quer ficar livre, entrar nas férias. Então vamos lá. Tava esquecendo da apresentação. Depois o vídeo ia ficar sem, ia ter que gravar tudo de novo. Vamos lá, então estou começando aqui. A gente estava vendo sobre as figuras que a gente cria ali, né, na arte, usando vários elementos, né? Forma, textura, cor, etc. Só que a gente estava focando nas formas bidimensionais, né? Bi, dimensional. O bi significa dois sempre, né, em qualquer palavra. E aí, quando tem duas dimensões, então a gente está falando de uma folha de papel, um quadro, uma tela, uma coisa assim, uma coisa que é lisa, né? Uma coisa reta, você não se importa de ver o fundo da coisa, você só vê aquela imagem, né? Você pega aqui, sei lá, deixa eu pegar um desenho aqui, qualquer que eu tenha, capa do caderno. Você pega aqui a imagem, né? E você tem a dimensão da altura e a dimensão da largura, certo? É que nem um quadro. Só que você não tem a profundidade, quer ver a coisa estar mais profundo ou menos profundo daquilo ali, porque está tudo em uma coisa fina só, né? Você não se preocupa com essa dimensão. Agora, existem também as formas tridimensionais, que é o que você tem na escultura, né? É quando você olha uma coisa por vários ângulos, possivelmente. Porque você tem a altura, deixa eu pegar a canetinha aqui, a altura da coisa, você tem a largura da coisa, e você também tem a profundidade, que por esse ângulo aqui dá para ver melhor. E aí você pegar a distância entre a frente e o fundo, né? Aqui dá para ver também, bem legal. Quando você olha ela de frente, você pode ter a mesma impressão de uma figura bidimensional, né? De que ela só tem frente, ela só tem altura e a largura. Mas quando você vai para outro ângulo, você consegue ver que ela tem profundidade também. Então, para você analisar uma obra dessa, o bom, no geral, é você girar ao redor dela. Quando você vai numa galeria de arte que você tem escultura, a escultura normalmente fica no centro da sala para você poder girar ao redor e ver todos os detalhes. Então, isso dá. Os artistas eles vão usar as mesmas características, né? Linha, cor, forma, textura, tonalidade, mas eles vão ter uma dimensão a mais para trabalhar isso, né? Então, aqui, nesse exemplo que o livro traz, que é o bem conhecido Cristo Redentor, você tem a mesma textura para ele todo, você tem a mesma cor e tonalidade para ele todo, né? Você basicamente só usa as linhas. Então não dá muito para observar isso, mas numa outra escultura, o cara poderia, por exemplo, fazer a frente dele todo com uma textura de madeira e no cantinho aqui ele botar uma outra textura de, sei lá, tecido. E aí aquela obra vai usar de formas diferentes esses elementos todos da figura que a gente pensou, né? Mas mesmo assim os elementos são os mesmos. Você só tem uma oportunidade de fazer algo a mais ali com o canto da obra. E sabendo disso, então, a gente tem um exercício na próxima página, então pausem aí rapidinho para a gente fazer, ok? E voltamos. Observe as imagens a seguir e classifique em bidimensional ou tridimensional. A é um busto, né, uma escultura, então é tridimensional. A C é uma pintura, então é bidimensional. A B, e não, peraí, é porque essa ordem do livro que o A aqui, o B embaixo, C em cima, eu erro, né? Mas essa que eu falei aqui, que era bidimensional, então era C. Na B, você tem outra escultura, então é bidimensional, e a D é. Perdão, eita, tô falando tudo errado, né? A B é tridimensional, porque é uma escultura, e a D é bidimensional de novo, porque a pintura ali é a Mona Lisa. Ok? E não é apenas uma questão de pintura, ela é bidimensional,
e escultura é tridimensional. Esses são os exemplos que o livro colocou, mas você tem dança, por exemplo, é tridimensional, teatro é tridimensional, o cinema normalmente é bidimensional, mas hoje em dia que criou o cinema 3D há alguns anos aí, né? Você tem cinema tridimensional também. Então, outras formas de arte fazem isso, mas como a gente está falando das artes gráficas, né, por conta desses elementos de linha, textura, etc., aí a gente acabou botando só pintura e fotografia e escultura. 2, escreva a seguir como você descobriu quais obras são dimensionais, né? É só você pensar no volume. As que tem volume são as que são tridimensionais. Elementos compostos, né? São quando você mistura vários elementos para fazer uma arte só. A gente tem esse elemento, essa pintura aqui da Beatriz Milhares, né? Que ela usa principalmente várias texturas, linhas e cores juntas ao mesmo tempo, porque ela faz isso em camadas. Para ela produzir essa obra aqui, ela pintou alguma coisa no fundo, aí ela colou um papel em algum outro ponto, usou uma outra tinta em algum outro ponto, depois colou esses detalhes aqui do meio em cima, né? Então tem várias camadas, isso vai gerando várias linhas, formas, cores e texturas. Então é um elemento composto porque ele tem várias camadas que cada uma tem suas próprias características. Com base nisso, mais atividades. Então pausem. E já voltamos com o 1. Quais elementos você consegue distinguir na composição da página anterior, né? Então, tem tudo, na verdade, né? Mas o mais marcante é textura, eu acho, né? Linha e cor e forma. 2, observe a obra acima e compare com a obra da página anterior, né? O que fica óbvio quando você compara é que a da direita aqui é muito mais simples, né? Você usa menos coisa, porque aqui só tem basicamente uma camada. Você pintou tudo de uma vez só. Enquanto que aqui ela fez uma coisa, depois ela colou outra coisa em cima. Na natureza, a gente também consegue ver linhas, cores, formas, texturas, etc. E muitas vezes os artistas se inspiram nisso. Provavelmente, quando o primeiro artista resolveu que ele ia fazer uma pintura, que ele ia chamar atenção para uma linha, para uma forma, para uma textura, ele devia estar olhando para alguma coisa da natureza, uma planta, uma pedra, um bicho, como nesses exemplos que a gente está trazendo aqui, e isso inspirou ele, né? Então, exercício de novo para vocês reconhecerem esses elementos aqui nas imagens que o livro traz, ok? Pausou e voltou. A lagarta, você tem cor e textura, né? Muito claro aqui, né? As pintinhas de cores diferentes. Aqui nessa duna que você está vendo aqui no deserto, você vê as linhas tortinhas aqui, né? E também fazendo a beirada da duna, mas você também tem a textura, quando você olha várias linhazinhas juntas, você enxerga a textura. Quando você olha aqui para o céu, você tem várias tonalidades, porque você basicamente só tem de cor aqui rosa, amarelo, azul e roxo. Porém, eles estão em vários tons diferentes e mesclados, né? Então fica uma coisa super bonita de você olhar. E alguns artistas fizeram quadros bastante inspirados nisso, né? E quando você olha aqui para a colmeia, você vê principalmente a forma, que é esse hexágonozinho, né? No qual é tudo dividido. Inspirados, né? Tentando romper esse limite que você tinha entre se inspirar na natureza, que traz linhas, cores, formas, etc., ou pegar um quadro em branco, um bloco de concreto em branco, e a partir daquilo ali você fazer uma arte, tentando quebrar o limite, então, da coisa totalmente natural com a coisa totalmente artificial. Alguns artistas pegaram e resolveram que eles iam misturar os dois. Então, eles criaram a chamada land art. Eles começaram a olhar para a natureza, para os ambientes, né? E pegar aquilo que está ali e dar uma forma um pouco mais clara, chamar atenção para alguma coisa específica que eles acharam bonito, ou transformar aquilo ali para ficar bem
chamativo, né? Então, usar os próprios elementos da natureza para compor a arte. Então, o Robert Smithson, por exemplo, né, que é super conhecido, ele criou esse dique em espiral aqui, que é provavelmente a obra mais conhecida da Land Art. Ele pegou, né, pedras que você tinha ali, né, naquela beirada de praia, e ele foi alinhando aquelas pedras de forma que aquilo ali fizesse uma espiral. Então, quando você olha para aquela região, você não vê mais simplesmente uma pedra qualquer e você fala, ah, aqui é pedra, aqui é praia, e é isso, acabou, limite natural. Não, ele faz as duas coisas se misturarem, né, e fazer uma forma bonita. Então, a partir daquele momento ali, é algo artificial, porque precisou da ideia do artista, mas ao mesmo tempo é natural, porque ele só pegou as coisas da natureza que já estavam ali e mudou elas um pouquinho de lugar. Então é super interessante como as pessoas fazem isso. Ok? Com isso nós fechamos. Olha aí. Foi rapidinho, né? Indolor. E chegamos na nossa matéria. No final da nossa matéria, né? A gente completa o nosso livro. Se tiver aula na semana que vem, é só de revisão. Ok? E é isso, aproveitem. Se não tiver aula, já fica o meu abraço. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Hanukkah, sei lá o que vocês comemoram. E é isso. Aproveitem férias, se já for o caso. Mandem bem nas provas, se vocês ainda forem, além da última prova de arte que está faltando e de outras matérias, vocês ainda forem ter recuperação, boa sorte. É isso, a gente se vê ou não se vê, de qualquer forma. Tudo de bom para vocês e um abraço.